Preste bastante atenção nessa profecia sobre Israel. Israel é o centro de tudo. Quando Israel foi espalhado pelas nações, isso aconteceu em duas épocas. No ano 70 depois de Cristo, por causa de uma revolta chamada Revolta dos Zelotes, que eles não aceitavam os romanos, o general Tito veio, né, com a brigada dos romanos, destruiu o templo, foi um mau banho de sangue e os judeus se espalharam. Os que sobraram permaneceram até o ano 135. No ano 135, um outro revoltoso lá chamado Jesus Barcova se levantou também contra os romanos, e aí o Adriano, imperador Adriano, ele definitivamente expulsou todos os judeus e falou: agora aqui vocês não entram mais. A partir dali ele chamou aquela terra de Palestina. Então os judeus ficaram espalhados pelo mundo. Acontece que tinha um profeta chamado Ezequiel, que 2.500 anos atrás disse que Deus iria trazer o povo de Israel de volta para sua terra de todas as nações. Alguns teólogos liam aquilo e falaram: Israel nunca mais vai voltar a existir. Não só voltou a existir, como Deus trouxe de todas as nações depois do Holocausto e fez uma coisa que não existe no mundo, que é fazer uma língua morta renascer. Hoje o hebraico que se fala em Israel é o hebraico bíblico. E ainda Isaías fala assim: pode uma nação renascer num só dia? Sim. Pois eu farei o meu povo vir de todas as terras, e num dia eles vão renascer. Em dezembro de 47, o mundo estava assim, sabe, estupefato com o que tinha acontecido com o Holocausto. Aquelas valas de um monte de pessoas lançadas, 6 milhões de judeus, né? A solução final, aquela coisa horrorosa. Então o mundo estava dizendo: nós temos que resolver. Mataram 1/3 da população de judeus. Os judeus entravam nos navios, iam para as nações, ninguém recebia, mandava embora. Aí a ONU chegou e falou: não tem jeito, nós temos que resolver isso. Fizeram um plano chamado de plano de partilha, onde que eles pegavam a Palestina e davam a pior parte para os judeus e davam a melhor parte para os palestinos. Só que a ONU aprovou, mas não fez acontecer. Então, de dezembro até 14 de maio, ninguém fez nada, ia ficar por isso mesmo. Porque as nações da Liga Árabe não aceitaram, pressionaram, e aí o Davi Ben-Gurion juntou ali um grupinho de pessoas, fez uma transmissão de rádio ao vivo e falou: ó, hoje nasce o Estado Independente de Israel. Num dia, como a Bíblia disse. No dia seguinte, começou a Guerra da Independência. Todas as nações árabes contra Israel. Agora pensa, num povo que tinha vindo, refugiados, que não tinham armas, que não tinham nada, e esses camaradas em 1 ano e meio venceram todo mundo. Ao final daquela guerra, Israel tinha aumentado o seu território. Mão de Deus. Existe um documentário chamado Against All Odds, contra todas as probabilidades, que foi feita por um jornalista do New York Times, um judeu, nem religioso o cara é. Esse camarada foi e fez um monte de perguntas para tanto árabes quanto judeus, que participaram tanto da Guerra da Independência e depois da Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 67. Sabe o que acontecia? Os camaradas diziam assim: ó, a gente ia soltar foguete, não fazia, não soltava. A gente ia tentar comunicação, não dava. E a hora que a gente viu, os judeus já vinham e tomavam a gente. Então houve intervenções. Tem até um testemunho que eu achei incrível. Um árabe diz que viu o pai Abraão olhando feio para ele, dizendo assim: não faça isso. E os caras assim, com um destacamento para pegar um grupo de judeus que estava quadro, os caras foram embora porque tiveram uma visão. Então assim, eu creio que a intervenção de Deus para com a nação de Israel, ela foi extraordinária e continuará sendo, porque Deus falou: nunca mais, depois que eu os trouxer de volta, eles vão deixar sua terra. Agora, o mundo inteiro, quando for buscar esse acordo de paz, vai ser em função disso, de Israel, judeus, muçulmanos e cristãos. E o proponente desse acordo de paz, que vai ser um enganador, vai ser o anticristo.